Pegou a sua Bíblia, Água. preparou seu copo com água. Meus amados, abre sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 24. Vamos fazer a nossa oração aqui. E o Espírito Santo vem te abençoar em nome de Jesus. Vamos orar então. Feche os seus olhos, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. E oramos em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Filho amado, nos colocamos diante do Senhor, meu Pai. Pedimos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. E essa palavra, meu Pai, ela venha tocar o coração de cada um, cada vida, cada alma. Que essa palavra ela venha nos fortalecer. Dai-nos entendimento, sabedoria, que vem através do Teu Santo Espírito, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, é o que nós já pedimos aqui. Amém? E graças a Deus. Muito bem, no livro de Mateus, capítulo 24, nós vamos dar aqui um resumo dessa palavra. A Bíblia fala, lá no livro de Mateus, Jesus falando aos seus discípulos, capítulo 24, fala assim: tendo Jesus saído do templo e se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo, ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso aqui é um sermão profético que Jesus falou aos seus discípulos de situações que iriam acontecer. Só que os discípulos naquele momento estavam preocupados com a beleza do templo. Eles não estavam entendendo o que Jesus queria dizer. Estavam preocupados com as maravilhas do templo, da beleza do templo, destruição, as guerras, os rumores, as doenças, as pestes, as pragas. Tudo isso hoje está acontecendo, e essa é a destruição que ele está falando hoje, o que ele falou que está acontecendo hoje. O Senhor Jesus, os seus discípulos o acompanhavam. E o Senhor Jesus, ele nunca falava nada que não fosse de suma importância, de grande relevância. Então, aqueles discípulos, eles estavam admirados com aquela construção, porque nós aqui, a gente imagina tijolos pequenos que iam sendo colocados, que a gente faz casa, que constrói, e a gente vai colocando tijolo sobre tijolo. Mas, quando a gente vai olhar o Templo de Jerusalém, a gente vê que foram construídos com pedras gigantescas, pedras do tamanho de uma parede de uma casa, que a gente não entende nem como é que foi colocado lá, como é que eles tiveram tamanha sabedoria para poder colocar essas pedras. Até a palavra fala que nem se ouvia barulho durante a construção do templo. Então eles chamaram a atenção de Jesus: o senhor está vendo? Jesus, isso aqui é maravilhoso. E Jesus interrompe eles assim: mas eu digo para vocês que aqui não vai ficar pedra sobre pedra, que aquele templo seria destruído. E isso aconteceu no ano 70, depois do nascimento de Jesus. Tá? O templo foi destruído, foi invadido, as pessoas foram levadas escravas, muita gente morta. Mas Jesus estava falando também espiritualmente. E o que diz lá? No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, quando Jesus disse para os discípulos: eu digo para vocês em verdade que aqui desse templo não vai ficar pedra sobre pedra. E os discípulos se calaram, e depois lá na frente, passado que eles foram até o monte, Jesus se assentou e os discípulos chegaram em particular e perguntaram para Jesus: Jesus, aí eu quero que você marque aí na sua Bíblia, são 3 coisas que eles perguntam, ó. Dize-nos, lá no versículo 3, diz-nos quando, então, em que tempo isso vai acontecer, que sinal haverá da tua vinda, então é quando é o tempo, que sinal haveria, e da consumação do século. Então, foram 3 perguntas que os discípulos fizeram.
E Jesus, lá no versículo 4, e ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Por que que Jesus diz, preste atenção, para que ninguém vos engane? Quem é o enganador? O pai da mentira, o próprio Satanás. E o diabo, ele vem para tentar fazer com que as pessoas desacreditem que Jesus está voltando. Se você for conversar com seus pais, avós, eles vão dizer, mas desde que eu era pequenininho eu ouvia falar que Jesus estava voltando. Mas quando a gente começa a estudar a palavra a fundo e olhar para as coisas ao nosso redor que estão acontecendo no mundo, a gente vê que nunca uma geração esteve tão próxima da vinda de Jesus como nós estamos hoje. Nunca teve condições de um mundo inteiro receber uma notícia todo mundo ao mesmo tempo. A gente tem a internet e digamos que todos os canais, que somente uma rede de televisão ou uma distribuidora de internet pudesse ficar funcionando para o mundo inteiro, quem estivesse ali transmitindo a notícia vai transmitir para todo o planeta. E isso nunca existiu no tempo dos nossos pais, dos nossos avós. Então, para você ver que é interessante, aí ele fala no versículo 5, ele fala assim, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão, ok? Há muitos. Há muitos, sim. Mas em vários países tem muitos homens se dizendo, eu sou o Cristo. Se você procurar na internet, você vai ver que tem vários lugares do planeta onde existem falsos cristos que vêm em nome do Senhor Jesus, que até fazem milagres e maravilhas. Mas o que o Senhor Jesus diz na sua palavra? Que ele vai vir sobre as nuvens como um relâmpago, todo mundo verá do Oriente ao Ocidente. Então não tem como esses homens serem o Messias, porque eles estão apenas num lugar isolado. E o que o inimigo faz? O diabo quer fazer com que as pessoas sejam enganadas para que elas venham se perder. Tem pessoas que inclusive se encontram dentro de igrejas e que estão recebendo uma palavra enganosa, e quando Jesus voltar, essas pessoas não vão ser levadas aos céus. É isso que a palavra diz, né? No livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, o que a Bíblia fala lá? Né? O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Porque as pessoas hoje em dia, elas não querem estudar, elas não estão preocupadas. Hoje, realmente, ouvir a palavra, elas também só pensam em si, querem o resultado rápido, não querem agir a sua fé, não querem realmente estar com Jesus como seu Salvador. Então, hoje, infelizmente, as pessoas, elas por si mesmas se deixam ser enganadas. Né? Então, essas pessoas que se dizem de Deus, homem de Deus, usam diversos meios, distorcem a palavra, e as pessoas realmente hoje estão sendo enganadas. E se eu e se você apenas recebemos o que estão falando e a gente não for comprovar na Bíblia, procurar ver se está certo, as pessoas vão ser enganadas por causa disso, porque elas estão recebendo e elas não estão confirmando se realmente está na palavra de Deus. Com certeza. Temos também um homem na Bíblia, como o apóstolo Paulo, que ele batia muito em relação a isso, aos falsos profetas, aos enganadores, Sim. Pessoas que mercadejavam a palavra, vendiam a palavra. Ali no livro de Atos também, Simão Barjonas, né, que fazia mágica, iludia as pessoas. Então, hoje nós temos que levar essa palavra para que as pessoas não sejam mais enganadas e elas realmente venham ter uma vida com Deus e ficar alerta a tudo que está acontecendo hoje no mundo. Por isso que a Bíblia diz no versículo 6. O que a Bíblia fala no versículo 6 lá? Olha só. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Então, olha como o Senhor Jesus vem nos advertir, nos ensinar e nos despertar. A gente tem que se acordar, né? Você que está aí acompanhando, se você concorda com isso, diz assim, eu tenho que estudar a palavra. Coloca aí, coloca nos comentários aí, eu preciso estudar mais a palavra, tá? Nós precisamos buscar de Deus para não sermos enganados. Você pode ver, ele diz assim, certamente, então, isso é certo. Que vai acontecer. Que vai acontecer as guerras, rumores de guerra, e é o que está acontecendo.
Até a gente estava comentando hoje que a gente não deseja que aconteça a Terceira Guerra Mundial, mas vai acontecer porque é necessário para que o Senhor Jesus retorne. Então nós temos que estar preparados. Nós não podemos ficar orando que não aconteça. Nós temos que orar para que o Senhor venha nos guardar e venha guardar nossa família. É verdade, e está tudo acontecendo. Nós já estamos vendo isso na televisão, você está acompanhando pelo rádio, pela internet, mídia. Pela mídia. Então, Jesus fala aqui, complementando, é necessário que isso aconteça para que Ele possa vir buscar o seu povo. Por isso, essa palavra hoje, ela serve de um alerta para todos nós. Até para aquela pessoa que está ouvindo hoje pela primeira vez, ela venha também buscar Deus, para que ela não venha também sofrer, né? Sofrer eternamente, perder sua salvação da sua alma, que é a principal de todas as coisas. Então, nós temos que hoje buscar o nosso Deus, porque a palavra ela está se cumprindo dia a dia. No final do versículo 6 diz assim, ó. Então, vamos retomar aqui, ó. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não vos assustei, entendeu? A gente não precisa ficar com temor, porque o Senhor vai nos guardar. Assim como Deus guardou Noé do dilúvio, assim como Deus guardou o povo de Israel lá no Egito de todas aquelas pragas, se nós estivermos buscando de Deus, andando em santidade, o Senhor também vai nos guardar. É verdade. Então não podemos nos assustar. Mas ele diz, é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Então não é a tribulação ainda. É o princípio das dores. E nós vamos entender isso mais para frente. No versículo 7 diz assim, ó, portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Já está acontecendo os terremotos, está acontecendo as guerras, virão, é necessário. Então estamos chamando a todos vocês, a buscar pessoas que estão desanimadas, pessoas que já ficaram angustiadas, vieram as lutas, acabaram desistindo. Então nós temos tempo hoje de nós nos acordarmos e buscarmos o nosso Deus. É verdade, pastor, é preciso me levantar, eu tenho que buscar. Olha para tudo que está acontecendo, para um pouquinho, presta atenção. Eu sei que nós temos que trabalhar, sei que nós temos que agir, temos que buscar de Deus, mas é necessário você buscar Ele também, se levantar e buscar Ele, e buscar pela sua salvação, que é acima de todas as coisas. Jesus é maravilhoso, porque Ele poderia vir agora e o seu povo ser pego desapercebido, por quê? Porque não está prestando atenção aos sinais. Então o Senhor Jesus, Ele está nos despertando e pedindo para que nós venhamos abrir os nossos olhos espirituais, para que nós venhamos estar atentos e não dormindo, que nós estejamos despertos, para que quando Ele vier, nós possamos nos encontrar em santidade e sermos arrebatados com Ele nas nuvens. Porém, Jesus diz assim, ó, isso aqui é o princípio das dores. Então, isso é como uma mulher que está para dar à luz. A própria palavra fala. Então, ela não dá a luz assim, ó, de repente. Ela começa a ter os seus sinais, ela começa a sentir mal, ela começa a ter as dores. E as dores começam a se aproximar mais, são mais frequentes. Antigamente, digamos 10 anos atrás, a gente ouvia falar em terremotos, era um a cada ano, vamos dizer. Aí depois começou já um por mês, agora já tem 1, 2, 3 por dia. Lógico que a gente também está tendo mais acesso à informação, mas nós temos que analisar que as coisas estão acontecendo agora com mais frequência, mais rápido, as dores estão começando a ficar mais fortes. Terremotos, nós também temos visto aí a natureza, essas inundações, tsunamis. Então tudo isso é o princípio das dores, sinais nos céus. Então muitas coisas irão acontecer, mas tudo isso é necessário para que Jesus possa buscar o seu povo. Então sirva de alerta para todos nós. Vamos buscar o nosso Deus. O Espírito Santo fala o teu coração aí, né? Não rejeita essa oportunidade.
essa chance quando nós temos vida, depois que morrer, acabou. Então essa quando nós buscarmos o nosso Deus, em nome de Jesus. O Senhor está deixando esses sinais virem para que nós possamos nos preparar. Então, assim como Noé teve que preparar a arca para poder salvar sua família, nós também temos que preparar a nossa vida espiritual para nós sermos salvos e a nossa casa também. Porque a palavra diz: aquele que não busca pelos seus é pior do que o incrédulo que está negando a fé. Então não adianta a gente estar buscando e estar esquecendo de levar o reino de Deus, de pregar a palavra, de pregar o evangelho, de anunciar para a nossa família, para aquelas pessoas que a gente ama, que Jesus está voltando. Então como é que a gente vai fazer isso? Envie essa mensagem, compartilha com alguém. Até porque a pessoa também venha ver realmente. Eles estão, já temos o chip, né, pastor? Tem pessoas que já estão até introduzindo esse chip no seu corpo, mas não é a marca da besta ainda. Porque a marca da besta, pelo menos no meu entender, a pessoa tem que negar Cristo. Mas já é uma preparação. Então nós, a nossa geração, você aí que está acompanhando, provavelmente nós vamos testemunhar a volta do Senhor Jesus com nossos próprios olhos. Então nós estamos vivendo esse tempo e o Senhor está dizendo: haveriam sinais. Então o mundo quer que a gente fique envolvido com o trabalho, que a gente chegue em casa, comece a mexer no telefone, que a gente chegue em casa e fique assistindo televisão, assistindo um filme, uma coisa ou outra, para a gente ficar disperso e não prestar atenção nos sinais. Então não se deixe enganar. Começa a olhar ao redor e dizer: verdade, as coisas estão diferentes, porque Jesus está voltando. Até, aliás, a Bíblia fala que o diabo, que ele diz, ele cauteriza a mente da pessoa para que o evangelho não resplandeça, para que não haja salvação. Então, ele cega o entendimento da pessoa. Ele faz com que as pessoas acham tudo natural. Então, ele trabalha dessa forma para que as pessoas não possam buscar a Deus. E as pessoas vão enfraquecendo, elas vão pensando: isso já aconteceu há algum tempo, é natural acontecer agora. Então ele trabalha de todas as formas que as pessoas deixem de buscar. Nós temos que levar essa palavra para que você possa abrir os seus olhos espirituais, a seguir o espiritual e ver realmente está acontecendo. Que você venha se despertar: verdade, pastor, eu preciso buscar. Eu não quero ficar aqui neste mundo. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, uma igreja pura, lavada, santificada no sangue do Cordeiro, eu também quero subir. Que na realidade não vai ser uma placa de igreja que vai levar você à salvação. É uma vida com Deus, é uma vida em santidade. Mas eu também tenho que ver aonde é, que lugar que eu estou indo e que palavra que eu estou recebendo. Muitos, que nem dizia, falsos profetas, hoje está cheio de falsos profetas. Muitos virão em meu nome. Farão sinais, prodígios, maravilhas, então também estão sendo iludidos. Tem que pregar realmente a salvação. Largar o pecado, largar a prostituição, largar a idolatria, a mentira. Esse é o evangelho de Jesus. Mas como tem que ser mesmo a palavra pregada, anunciada, então muitas vezes as pessoas não querem ouvir a verdade. Então estão em lugares: não, aqui está bom, aqui eu me sinto bem. Então quando toca um pouquinho mais forte, ela já não quer mais ouvir a palavra, né? Tem muitas pessoas assim: eu vou em tal igreja porque eu gosto do louvor. A religião. Aí a outra: eu vou lá porque lá tem oração, lá tem milagre. Mas o Senhor Jesus é completo. E ele diz: conhecereis a verdade. Então não é conhecereis o louvor, conhecereis o milagre, é conhecereis a palavra. Então a palavra de Deus que vai nos levar à santificação, que vai nos levar a nós ter uma vida com Deus, que vai nos levar a ter a vida eterna com o Senhor Jesus. Verdade. Né? Você entendeu? Comenta aí. Eu entendi. É o princípio das dores. Então não começou ainda o parto, não começou ainda a vinda de Jesus. Aí lá no versículo 9 diz assim: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Por causa do nome de quem? Do nome do Senhor Jesus. Neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos.
Isso aqui é bem forte, né, pastor? Esses versículos aí falam muito forte e já está acontecendo. Os falsos profetas já estão em nosso meio e virão outros ainda e vão enganar muitas pessoas. O Senhor Jesus disse lá, lembra que a gente viu lá, ó, vede que não vos enganeis. É verdade. Então vai ter alguém que vai querer nos enganar. Então é importante nós prestar atenção bem o que está aqui, ó. Sereis atribulados e vos matarão. Aí o que o inimigo diz? Não, Jesus vai vir, ninguém vai ver e ele vai arrebatar as pessoas. Aonde está isso na Bíblia? Se a palavra diz, e todo olho verá. Não é isso que a palavra diz? Exatamente. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro. Depois nós seremos todos ao mesmo tempo, junto com aqueles que ressuscitaram, os que estão vivos, salvos, terão seus corpos transformados e serão levados às nuvens com o Senhor Jesus. Então, a gente tem que ver assim, tem pessoas hoje, lá no continente africano, que estão sendo decapitadas, que estão sendo incendiadas vivas, por amor ao nome do Senhor Jesus. E o mundo, o inimigo de nossas almas, quer enganar a pessoa dizendo, não, você não vai sofrer, não vão ser atribulados, você não vai ser perseguido, você não vai ser morto, você não vai passar por isso, que Jesus vai te levar antes. E não é isso, nós temos que estar preparados, porque quando o anticristo se manifestar, ele vai perseguir os cristãos, aqueles que não receberam a marca, e nós temos que estar atentos para isso, não podemos nos deixar enganar. O Senhor Jesus está enviando todos esses sinais, então nós temos que entender que já está o começo, já está vindo o princípio das dores, e a gente já ter um plano, o que eu vou fazer quando começar a perseguição. Verdade, e você entendeu, enquanto não se manifestar o anticristo, Deus não vai buscar a sua igreja ainda. Primeiro vai ter que se manifestar o anticristo, para depois sim levar o seu povo. Tanto que diz lá, né, no versículo 9, ó, serão atribulados, os matarão, sereis odiados de todas as nações. Não é uma pessoa que vai odiar o cristão por amor a Cristo, entendeu? O nome de Cristo tem que estar na minha vida, tem que estar na sua. O mundo tem que olhar para nós e ver que Jesus está na nossa vida. E ao mesmo tempo o mundo vai olhar e vai se revoltar e vai querer nos perseguir, vai querer nos matar. Por quê? Porque ele não quer que as pessoas sejam salvas. Verdade. Então nós vamos passar a tribulação. Então aí, às vezes, prego aí que Jesus vai buscar o povo antes. Não. Aqui já está escrito nessa palavra. Sim. É bem fácil você entender. Então, alguns vão passar e outros, né? Outros vão conseguir fugir. Quando a palavra diz que vão para o deserto, vão para lugares difíceis, lugares áridos. Foge para os campos, para as montanhas. A Bíblia diz também tudo isso. E outros não. Outros vão ser perseguidos, vão ser mortos. Vão morrer, exatamente. Então, só que nós temos que ter preparado para tudo isso. E está bem próximo de acontecer. Sim. Tem pessoas que choveu, ela não vem na igreja buscar Deus porque choveu. Você imagina se vier perseguição? O que vamos fazer? Então, nós não podemos ser, como o pastor diz, meio barro, meio tijolo. Ou a gente é cristão de verdade, ou a gente não é. O que o mundo está ensinando? Que eu sou a igreja e eu não preciso ir a um templo buscar ao Senhor. Então, se a palavra de Deus diz que Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Então, como é que o corpo vai ficar um pedaço lá na sua casa, o outro lá na sua casa, cada um na sua casa, o dedinho num lugar, né, a mão no outro lugar, o braço em outro? Não, nós temos que estar congregando, nós temos que estar unidos. E então aí, para você ver, isso já é um falso profeta. Sim. Falam de Jesus, mas não falam realmente a palavra. Muitos virão em meu nome. Exatamente. E enganarão a muitos. E o que a Bíblia fala lá em Hebreus? Você pode, aí na tua Bíblia, procurar só na sua Bíblia. Ali, anota aí. Anota em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. O que diz o apóstolo Paulo? Não abandoneis, portanto, a vossa congregação. Então, esses são os falsos profetas, né? Que a igreja é você, que tu pode ficar em casa. Isso não é bíblico. Então, por favor, pega a Bíblia e leia. Até também interessante também que diz o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, que falamos na presença de Deus com sinceridade
e da parte do próprio Deus. Você entendeu isso aqui? O que é mercadejar a palavra? Diz o apóstolo Paulo, como tantos fazem. Está negociando. Comércio da palavra de Ele Deus. está, exatamente, esses são os falsos profetas. E sempre teve, no tempo de Paulo. Então as pessoas acham que pagando, pegando um envelope, dando tanto lá, você vai ser abençoado, vai plantar sua oferta de tanto, vai receber a botija, vai receber lá o martelinho, não, não sei não o quê. estão enganando. Porque daí a pessoa compra, achou que ganhou a bênção, mas e cadê a salvação? E a pessoa, então, você entendeu o que está escrito então? Pega a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, mercadejar é fazer negócio da palavra, quem fala que é o apóstolo Paulo. Então esses são os falsos profetas, mercadejando e ganhando dinheiro em cima do nome do Senhor Jesus. Sim. E perdendo a salvação e não atentando para o que está acontecendo. No versículo 11 lá que a gente leu antes, ó, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então as pessoas estão sendo enganadas, muitos porque elas querem. Como tem esse movimento dos desigrejados. Né? A pessoa é a igreja, ela pode ficar em casa. Aí eu pergunto para você, então se a pessoa é a igreja, Jesus o que era? E por que Jesus ia ao templo? Por que ele tinha comunhão com as pessoas lá? Por quê? Porque ele estava dando o exemplo do que nós temos que fazer, que nós temos que nos reunir, nós temos que congregar para juntos aprender da palavra de Deus. Então, nós temos que viver a palavra do Senhor Jesus. Até eu vi um pastor chamado Paul Alter, ele falou certa vez, muitos dizem bem assim, vai na igreja mais próximo da sua casa. Olha o que ele falou através do Espírito Santo. Eu digo o contrário, vai naquela que esteja mais próxima da palavra do Senhor Jesus. Isso é muito forte. Então essa é a melhor igreja para você. Para mim, é a igreja que está mais pertinho da palavra de Deus, que vive a palavra de Deus. Então diz assim, ó, no versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitas. Muitas pessoas, elas querem ser enganadas. A gente estava acompanhando alguma coisa na internet, e a pessoa diz assim, olha, eu estou querendo me separar do meu esposo, estou querendo arrumar outro, e a pastora, a pessoa que estava lá assim, não, nós vamos orar para que você tome o melhor caminho. Mas isso não existe, gente. Isso é a palavra de Deus, que Deus abomina o divórcio. Então tem que lutar pelo marido, tem que buscar pela sua família, porque as pessoas têm coceira nos ouvidos e elas vão atrás daquilo que elas querem ouvir. Só que nós que somos verdadeiramente convertidos, a gente tem que estar atrás do que o Senhor está escrito e diz para a nossa vida. E a Bíblia diz, dar-lhe-eis profetas segundo o seu coração. Seu coração. Então, quer o milagreiro, toma o milagreiro. Quer o curandor, pega o curandor. Quer aquele que... Não precisa ir na igreja? Quer aquele que levanta a mão lá e Deus me mostra, então pega o Deus que me mostra, que revela. Então, tudo isso são os falsos profetas, uso de engano, para que a gente não venha buscar realmente Deus, ver essa palavra e despertar para o que está acontecendo no mundo e buscar realmente a salvação da nossa alma no nome do Senhor Jesus. E aqui, no versículo 12, assim, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O que vai esfriar? O amor. Nós nunca vivemos um tempo de tamanho desamor, aonde pais matam filhos, filhos matam pais. Para analisar, é o que o mundo está fazendo. A gente olha as crianças pequenininhas e eles estão acompanhando no telefone jogos de matança, estão assistindo filmes de terror, aquilo tudo natural para eles. Aí você pergunta para a pessoa, para a criança, para o adolescente, mas e se acontecer tal coisa? Mas ele morreu, e daí? Então eles perderam a apatia, eles se tornaram, como se diz assim, desamor. A pessoa não se incomoda que o outro está sofrendo. Então o amor está esfriando. Os pais não querem mais educar os filhos. Então o que eles fazem? Eles colocam o filho na frente da televisão, dão o celular para o filho e deixam que o mundo educa. Aí depois o filho está grande, se perde, odeia os pais, às vezes mata os pais para pegar herança, mata os pais para poder pegar dinheiro para usar droga, para fazer o que não presta, porque os pais lá atrás não educaram. Então está faltando o amor. Não é a educação que mudou, né, pastor? O que está mudando é as pessoas que não querem, porque dá serviço educar um filho. Por isso que é importante hoje
nós estamos ouvindo a palavra de Deus porque é ensinamento. Mas infelizmente, muitas vezes parece que a palavra, talvez no ouvido de alguns, elas entram, sai do outro lado. Elas não botam aquilo no coração e botam em prática. A Bíblia diz, não sejais somente ouvintes, mas também praticantes. Nós temos que ouvir essa palavra e praticar. Sim. Não existe mais o amor de pai com filho, do marido com a esposa para com o marido, os filhos. E nós temos que lutar. Nós temos que lutar para que a palavra de Deus ela possa tocar o coração. E isso tem que mudar. Sirva de um alerta para todos nós. O que está acontecendo no mundo. Não podemos deixar o nosso amor esfriar a Deus e também entre as famílias. No nome do Senhor, tem que ter a paz, a união, porque a família é a base de todas as coisas também, né, pastor? Então o amor vai se esfriar. O amor a Deus, o amor ao próximo. E a gente não pode deixar esse esfriamento entrar no nosso coração. Se você concorda com isso, já dá o seu like aí e comenta aí. Eu não vou deixar o amor se esfriar, mas eu vou me encher com a presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 13, olha que fala. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Será salvo. Amém? Graças a Deus. E você ouviu qual é que é o fim? Depois de todas as coisas que aconteceram. Verdade. Esse fim também simboliza também enquanto você estiver vivo, buscando a Ele. Se você perseverar enquanto você tem vida, você vai ser salvo. Ou aquele também quando acontecer a tribulação, né? E Jesus vier na glória buscar o seu povo remido. Então nós temos que perseverar. Amém. Em meio às lutas, em meio às tribulações. Como diz o apóstolo Paulo lá no livro de Romanos, nada pode nos separar do amor do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nem o pecado, nem a tribulação, nem a angústia. Nem a espada, nem a fome, nem a doença. O apóstolo Paulo diz, estejamos contentes, não é verdade? Tendo o que comer, o que vestir, estejamos contentes. O Evangelho de Jesus não é fazer as pessoas ricas, milionárias, é levar a salvação. Sim. Então, que essa palavra tenha falado no teu coração hoje, em nome do Senhor Jesus, né, pastora? A gente está acompanhando essa guerra que está acontecendo e a gente vê aquelas pessoas saindo com uma mochila, pegaram só o necessário para poder fugir daquilo ali. Como diz a palavra, quando vocês ouvirem falar sobre isso, não deixem pegar sua capa, mas fugir para os montes, fugir para os campos. Então, se você tiver, digamos que hoje, viesse uma lei e quem não aceitasse o governo do anticristo ia ser preso. O que você iria fazer? O que você ia colocar dentro de uma mochila? Porque as pessoas lá, elas estão abandonando a sua casa, os seus bens, tudo que elas têm de valor, elas estão deixando para trás para poder salvar a sua vida. E o mais importante para nós é a nossa salvação. Quando Ló, junto com a sua família, teve que sair da cidade lá de Sodoma e Gomorra, ele não pôde levar nada. Os anjos pegaram ele pelas mãos e disseram, vamos, e não olhem para trás. E quando a mulher de Ló olhou para trás, ela se tornou numa estátua de sal, porque ela ficou pensando, eu deixei a minha casa. Eu deixei os meus pratos, meus móveis, as minhas panelas, a minha televisão, o meu isso, o meu aquilo. Então, Deus está mostrando para nós que nós temos que se desvincular desses bens materiais e nós estar preparados para de um momento para o outro nós ter que pegar uma mochila e sair porta fora. Assim como está acontecendo lá naquela guerra lá. Quantas coisas eles construíram e deixaram tudo para trás. Sim. Agora. Quantos sonhos. Hoje temos a oportunidade de buscar Deus. E as pessoas estão deixando por qualquer coisa, qualquer motivo, uma pequena coisa. Eu não quero mais, não vou mais na igreja, não sei o que mais. Usam muitos pretextos. Estão deixando de buscar a salvação da sua alma. Muitos deixaram de buscar Deus com medo e vir à igreja. Você vê a perseguição. E daí? Que cristão que a pessoa é? Você sabe que agora, semana passada, um rapaz saiu de casa e foi trabalhar. E às 7 horas da manhã, um indivíduo alcoolizado atropelou esse rapaz e matou. Aí eu pergunto para você, se o rapaz saiu de casa pensando assim, eu vou trabalhar o dia inteiro, vou fazer tal coisa, e à noite, à tarde eu vou para casa.
Talvez vou passar na padaria, vou pegar um pão, vou levar para casa para comer com minha esposa e meus filhos. Ele nunca podia imaginar que era o último dia da sua vida. E já pensou se nós conseguíssemos viver de uma forma que todo dia, quando a gente acordasse, a gente pensar, hoje pode ser o último dia. A gente começa a mudar o nosso pensamento. Quando a gente tem um encontro com a morte, que nem a gente falou com o obreiro que acabou contraindo essa doença aí, ó, e eu disse, não mudou seu pensamento? Ele disse, mudou. Porque a gente começa a ver que as nossas prioridades não são as prioridades de Deus. Então, nós temos que olhar e pensar assim, ó, eu posso morrer amanhã de manhã. Não estou dizendo, está amarrado, né? Você não morre. Mas um dia vai chegar esse dia e nós temos que estar preparados. Viva como se fosse o seu último dia. Então é importante nós estarmos buscando a Deus, ouvindo a boa palavra, o ensinamento do Senhor Jesus e buscando a salvação das nossas almas. Para essa palavra hoje, tenho certeza que falou ao seu coração, em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa oração? Então, pastor, só para nós encerrar lá, versículo 13. Aquele que, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Então, persevera. Não deixa nada te enganar, te iludir, te desviar do caminho do Senhor. Mas persevera firme, né, pastor? Se mantendo em santidade, buscando a Deus cada vez mais. Em nome do Senhor Em nome Jesus. de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Compartilhe com alguém essa mensagem. Envie para alguém. Pegou seu copo com água? Vamos fazer a oração da fé agora em nome de Jesus. Feche os seus olhos, por gentileza. Apresente agora esse copo com água junto a você. Senhor nosso Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós, meu Pai, te agradecemos por este momento que o Senhor nos concede essa palavra e ter levado a tantas almas, tantas vidas, meu Pai. Eu sei que a Tua palavra está se cumprindo dia a dia. E se havia pessoas que estavam desanimadas, pessoas que estavam paradas, pessoas que se encontravam angustiadas devido às lutas, às tribulações, às adversidades. Ó, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sei que essa palavra tocou o coração de cada um deles. E é isso que preparou esse copo com água, meu Pai. Coloca poder, coloca virtude, Teu Santo Espírito, meu Pai. E ao beber desta água, seja um santo remédio, porque Ele preparou esta água com certeza, crendo que quando Ele bebesse desta água, meu Pai, Ele vai ser abençoado em nome de Jesus. Há de penetrar pelo sangue, pelo organismo, trazendo a cura, meu Pai, trazendo a paz ao coração deles e dando força a se levantar e a buscar o Senhor em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Beba desta água. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.